Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje o dia amanheceu animado e deve ter pessoas que estão lamentando muito forte na data de hoje. Hoje nós vamos comentar sobre a liquidação que nós tivemos, aí o que aconteceu no mercado logo cedo, e eu vou mostrar para vocês que uma única pessoa teve 14 milhões de dólares liquidados logo de manhã. A pessoa vai começar 2024 com o pé esquerdo. Beleza? A gente vai analisar o mercado, vai entender também quais são as probabilidades, o que a gente pode fazer diante desse cenário. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, eu peço que deixe seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico aí, bora direto para ver o que está acontecendo recentemente. Olha só, se a gente puxar alguns dados aqui para a gente entender operações futuras, né, o que está acontecendo aí no mercado, a gente vai ver que houve uma pequena manipulação aí exatamente nesses últimos dias e exatamente em cima disso daqui, ó. Eu separei somente a corretora Binance, tá? A Binance é onde a gente tem o maior varejo, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Aqui, exatamente nesses gráficos aqui em cima, a gente tem as operações dentro da Binance que foram feitas entre $1.000 e $10.000. Olha só que muita gente comprou ontem a subida do mercado. Ontem a gente teve notícias, né, saindo de que o ETF da BlackRock iria ser aprovado hoje de manhã. E aí aquelas pessoas que adoram operar notícias, né, que adoram ser manipulados exatamente pelo sistema, elas foram lá no mercado e compraram. E a gente vê que essas pessoas, elas têm pouco capital ali, são pessoas, cara, mais novatas dentro do mercado, não um player tão relevante. E olha só, esses players, eles compraram muito forte ontem. Ontem gravei um vídeo para vocês falando que não era momento de compra, porque o mercado estava subindo. E aí, a gente tem lá a galera que pode ser considerada uma sardinha, tá? Sardinha pelo mindset e não pelo tamanho da banca. Essa galera foi lá e fez bastante compras aí no topo do mercado. E aí, logo em seguida, aqui embaixo, nesse gráfico, a gente só tem movimentações acima de $1 milhão. E aí, logo em seguida, a gente vê big players vendendo. Por que esses big players estão vendendo? Olha só, as pessoas que gostam de operar notícias, elas sempre vão fazer aquilo que a notícia está falando. Então, a gente teve uma notícia na data de ontem saindo que possivelmente a gente iria ter aprovação de ETF da BlackRock hoje de manhã. O que o Sardinha ele vai lá e pensa? Bom, eu sou uma pessoa inteligente, eu estou vendo a notícia antes de todo mundo, então o que eu vou fazer? Eu vou comprar Bitcoin hoje à noite, isso ele pensando na data de ontem, porque amanhã, na hora que o ETF for aprovado, essa parada vai subir e tal, eu já vendo ali e realizo o meu lucro. Talvez eu vou até pegar uma grana emprestado aqui, para colocar dentro do mercado, porque é certeza que o mercado vai subir. Isso por conta da notícia positiva. E aí os big players, eles sabem disso. E eles sabem que essas mesmas pessoas, elas não têm estômago. Então, se o mercado cair, elas vão vender no prejuízo. Isso é uma maneira que a gente tem de drenar o supply, drenar a oferta que está na mão das pessoas sardinhas. Por que eu falo que eu não opero notícia e por que eu nem olho para a notícia? Não é só não operar a notícia, eu nem olho para a notícia. A notícia ela é extremamente manipulada, galera. Se você acha que você vai ler uma matéria dentro de um site e você vai ser a primeira pessoa a tomar decisão, você está completamente equivocado. Porque pensa que já teve um redator, já teve um analista, já teve toda a direção ali daquele jornal publicando aquilo já foi publicado e, cara, milhares de pessoas já assistiu, provavelmente você vai ser a última pessoa a tomar decisão se você estiver olhando exatamente para notícia. Por isso que eu não opero notícia. Então, quando a gente olha, a gente vê que esses players aí, eles compram ontem no topo, a gente vê que hoje de manhã big players vêm lá e derrubam exatamente o mercado. Olha só o que aconteceu. A gente tem o maior volume de futuros aberto na ponta long. O que isso significa? Significa que a gente tem a maior quantidade de pessoas exatamente nesse momento apostando em long no Bitcoin.
E por que essas pessoas estão apostando em long? Porque, mais uma vez, essas pessoas estão acreditando que a aprovação do ETF vai fazer com que o preço suba, tal. Não estou falando que o preço não vai subir, nem nada disso, só que essas pessoas estão especulando isso. E essas pessoas, elas não sabem usar alavancagem. E aí, quando a gente vê esses altos volumes aqui, cara, a gente tem grande combustível de o mercado puxar para baixo. Somente no comecinho dessa quarta-feira aqui, a gente já teve liquidações relevantes, tá? A gente está falando entre as 3 principais corretoras aqui. A gente tem a terceira maior liquidação relevante dentro do mercado. E se a gente for olhar ali para o consolidado, foram 645 milhões de dólares liquidados nas últimas 24 horas. Olha só, a gente teve uma liquidação bizarra nas últimas 24 horas. Isso não só de Bitcoin, mas a gente teve liquidação em Ether também. E olha isso daqui. Esse site é bem legal porque aqui embaixo ele vai te falar quem que foi a maior liquidação. A gente teve um player, a maior liquidação aconteceu dentro da Huobi, onde um player foi liquidado com 14 milhões de dólares. E quando eu falo que as pessoas não sabem utilizar a alavancagem, é porque se você é liquidado, isso significa que a sua banca quebrou. Isso significa que você foi forçado a sair do jogo. Se você é liquidado, você fez uma operação de maneira errada, você não tinha um stop, você não tinha um gerenciamento de risco, você fez tudo que você podia para você quebrar a sua banca. Quem é liquidado é amador. Você pode usar alavancagem, sim, você pode usar futuros. Lembre-se que futuros é igual uma faca. Você pode usar ela para o bem, como você pode usar ela para o mal também. Então, as pessoas usam exatamente futuros e colocando seus pontos de liquidação. O que isso significa? O cara está usando mais dinheiro do que ele tem. 14 milhões ali era o que ele tinha. Ele não tinha dinheiro para cobrir margem, porque simplesmente cai na notícia. Já comentei com vocês que uma sardinha não está no tamanho da banca da pessoa, e sim no mindset da pessoa. Ver esse nível de liquidação aqui, cara, é bizarro. Um único player foi liquidado com 14 milhões. Isso daqui que aconteceu ao longo desse início de quarta-feira foi muito bom e muito positivo. E eu vou explicar para vocês isso mais para frente quando eu for falar ali de price action. Olha só, se a gente olhar ali também para o Open Interest, a gente vai ver que caiu drasticamente aí o Open Interest exatamente por conta de liquidação que nós tivemos. E aí, no meio disso tudo, no meio da desalavancagem que a gente tem as contas spots também. E quando a gente olha para as contas spots, a gente vê que o cenário está extremamente positivo. Olha isso daqui. Se a gente analisar o saldo de Bitcoin dentro das corretoras, olha o que aconteceu do dia 20 até agora. A gente teve uma saída massiva de Bitcoins de dentro das corretoras, galera. A gente está vivenciando all-time low de Bitcoin dentro das corretoras. Nós temos uma saída muito forte desses ativos. Os players de verdade, as pessoas que entenderam o jogo e sabem que não precisam de alavancagem, sabem que não precisam pegar dinheiro emprestado para simplesmente multiplicar seu capital, essas pessoas estão estocando os seus ativos. Tudo o que aconteceu nesse período da manhã, toda essa liquidação foi em futuros. Pessoas que estão contando com notícia, pessoas que estão usando mais dinheiro do que ela tem, porque ela está se alavancando, ela está pegando o dinheiro emprestado, e todo mundo contando com o quê? Exatamente a aprovação de ETF. E olha só, ontem eu comentei até dentro lá do meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, todos os dias eu tô lá respondendo caixinha de pergunta. Só você ir lá, o meu Instagram é Eu Sou Gui Telles, tá aqui na descrição. E lá ontem me perguntaram, Gui, você acredita que a gente pode ter uma queda na aprovação de ETF? Eu respondi que 90% de chance de sim, porque eu gosto muito daquela narrativa de compre no boato, venda no fato, galera. Todo mundo nesse momento, toda a manada nesse momento, ela está olhando para se alavancar.
ela está olhando, contando que, nossa, a BlackRock vai entrar no mercado e eles já vão comprar assim que a gente tiver a aprovação, essa parada vai sair subindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, vou alavancar isso daqui em 50, em 100 vezes, vou colocar dentro do mercado porque eu vou ficar milionário da noite por dia. Assim que o ETF for aprovado, essa parada vai subir sem freio. E, infelizmente, quando acontece a aprovação, por exemplo, ela ainda não aconteceu, os players, eles sabem disso. Então, eles esperam um pouco, porque vai entrar aquele caos no mercado, panic sell, e aí eles compram no panic sell porque eles gostam de quantidades de supply. Quantidades de supply a gente sempre consegue dentro do panic sell. Bom, tudo isso daí é o que passou, tá? Agora, se a gente for olhar para o presente aí, olha só, MVRV intradiário de 7 dias voltou para sua região ali de aporte, né? Olha que coisa linda da gente ver mais uma vez. O intradiário chegando próximo aqui da sua região de aporte. Se a gente for olhar para o intradiário de 30 dias, são os traders ali mais de médio prazo, a gente voltou para dentro da região neutra, ou seja, ótimas regiões de aporte. Se a gente olhar para o gráfico aqui, para Price Action, a gente tem uma formação de um canal de alta. E onde nós estamos nesse momento? A gente bateu na base do canal com maior volume dos últimos dias. Para todo vendedor existe um comprador, ou seja, tem muitos players comprando dentro dessa região. Sem contar que aqui foi uma região encontrada como suporte, galera. Exatamente esses altos volumes é onde o supply ele sai da mão dos amadores e passa para a mão dos profissionais, das pessoas que sabem operar o mercado, das pessoas que simplesmente sabem montar posições. Então a gente vê aqui, cara, um excelente ponto de compra. Inclusive, a gente vai fazer um aporte extra dentro da carteira rumo ao 1 milhão, dependendo de como fechar o mercado. Como eu não sou uma pessoa ansiosa, como eu não sou uma pessoa emotiva e sim uma pessoa racional, eu utilizo dados ao meu favor para saber se eu vou aportar em determinados ativos ou não. Não posso fazer um aporte ainda porque o candle de 4 horas ainda nem fechou. Eu preciso desse fechamento para entender se realmente eu vou aportar dentro dessa região ou não, mas já adianto para você. Eu estou de olho como aportes dentro da carteira rumo ao 1 milhão, sim, para essa queda. Da mesma maneira que a gente fez aqui, a gente fez aqui, a gente fez aqui, a gente fez vários aportes dentro dessa lateralização. Estou olhando mais uma vez para aporte. Estou simplesmente esperando ali um pouquinho, né? Aconteceu tudo exatamente nessas últimas 8 horas aí. Então, simplesmente aguardar um pouquinho para fazer exatamente uma exposição no mercado. Se a gente olhar para Ether, coisa linda também, cara, a gente tem um canal lateral onde a gente bateu na base do canal. Essa sombra aqui é super importante, porque essa sombra mostra força compradora. Se a gente descer para um gráfico de 1 hora, olha só o tamanho da sombra que nós temos. Essa região ela vai ser defendida exatamente por big players, pelos players que estão acumulando ao longo dessa lateralização, tá? Diante de tudo isso que aconteceu, cara, eu não fico preocupado com desalavancagem. Na verdade, eu olho para esse momento como uma oportunidade diante da nossa frente. Volta na minha análise de ontem. Na análise de ontem eu falo com você que nós não estávamos em ponto de compra. Por que a gente não estava em ponto de compra? Porque dentro da minha estratégia eu compro queda e não alta. Ontem nós estávamos subindo. Quando a gente olha exatamente para o comportamento de uma sardinha, para o comportamento de players que não conhecem o mercado, eles compram alta e eles vendem queda. E não seja dessa maneira. Se você fizer isso, você vai estar sendo manipulado pelo mercado. Olha só, tem aquela máxima, né, que 95% dos players, dos traders, perdem dinheiro no mercado. Isso significa que se você andar junto com a manada, se você estiver olhando para tudo aquilo que todo mundo está olhando naquele momento, se você fizer o mesmo que todo mundo, você está dentro do balaio dos 95% das pessoas. Tenta pensar um pouco fora da caixa. Tenta olhar de maneira diferente. Se as pessoas estão falando bastante de airdrop, para de olhar para airdrop. Se as pessoas estão falando bastante de Solana,
olha para o ecossistema da Ethereum. Se estão falando bastante de Ethereum, olha para o ecossistema da Solana. Galera, puxa o meu histórico aqui no canal. Você vai ver que eu sempre tento andar de maneira diferente, exatamente por conta dessa mentalidade de aonde a manada está olhando, já está saturado aquela parada. Então, como todo mundo ontem olhou para a compra, hoje, inclusive hoje já começou a sair notícias de que o ETF não vai ser aprovado. Olha que delícia! Esses são os melhores momentos para a gente comprar. Panicel com péssimas notícias diante da nossa frente, é exatamente nesses dias que eu adoro comprar os ativos. Novamente, eu vou olhar sim para aportes dentro dessa região, tá? Aportes dentro da carteira Rua 1 Milhão, porque para mim é simplesmente oportunidade. Você sabe por que oportunidade? Porque nada mudou, galera. A gente continua exatamente com a menor quantidade de bitcoins em as corretoras, com a maior quantidade de bitcoins dentro da mão dos investidores de longo prazo, com redução da taxa de juros esse ano, com halve esse ano, com ETF ou sem ETF da BlackRock. O ciclo sempre se repete. A única coisa que muda de um ciclo para o outro são as narrativas, mas o ciclo, ele sempre é o mesmo. Se você quiser cair na manipulação da mídia, vender os seus ativos nesse momento, boa sorte. Uma coisa eu te garanto, daqui a alguns meses você estará arrependido de ter feito isso, beleza? Espero que você tenha estômago aí para olhar essa queda e enxergar ela como oportunidade. Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Amanhã eu tô de volta aqui trazendo nova análise para vocês. Lembrando, se quiser me seguir lá no Instagram, tá aí embaixo na descrição. Forte abraço, tamo junto e valeu!